Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição da EBD, Escola Dominical do segundo trimestre, que fala sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje a lição de número 12, que tem como o tema Criando Filhos Saudáveis. Vamos para o texto áureo que se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52. Diz a palavra: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Na nossa aula de hoje vamos tratar justamente sobre a criação dos filhos. E a leitura bíblica em classe também está em Lucas capítulo 2, versículo 42 ao 52. Diz a palavra de Deus: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo costume do dia de festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e as respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas palavras. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A introdução diz o seguinte: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Primeiro, uma família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 18, até o versículo 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus.
Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Está em Mateus capítulo 1, versículo 24 e versículo 25. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Está em João capítulo 7, 1 a 5. Somente depois da ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, conforme vemos isso em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 7. Segundo tópico, o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe foram revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus, conforme Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado no coxo para a ração de animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estrutura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Está em Lucas capítulo 2, versículo 46. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando, discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados
com a sabedoria daquele adolescente. A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas no Evangelho. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Está em Marcos capítulo 6, versículo 3. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. E quando chegou a idade que o Pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu aos discípulos, aos quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. O terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estrutura. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era saudável e normal. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, conforme Marcos capítulo 6, dos versículos 1 ao 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas 2:49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma do nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada.
Está em Lucas 2,51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso a seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional, social de nossos filhos. Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao fim da lição de número 12. Que Deus possa dar uma boa aula a você e que a gente possa aprender, assim com a família de Jesus, a ter uma família abençoada e uma família obediente e de paz e equilíbrio a todos nós, membros dessa família. Deus abençoe a você. Eu sou o presbítero Rivaldo e peço, se você é novo, se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa sugestão e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.